Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar mais uma vez com você a respeito de um poema do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. O poema de hoje é O Sobrevivente, mas antes, solta a vinheta. Olá, pessoal. Como eu falei, o poema de hoje intitula-se O Sobrevivente. Vamos primeiro à leitura do poema, depois eu faço uma breve análise. Vamos lá. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem-fio. Não precisa estômago para a digestão. Um sábio declarou a O Jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura, mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Desconfio que escrevi um poema. Bom, vamos lá, meninos e meninas. No Sobrevivente, você nota que é um poema que tem uma perspectiva meio aberta de leitura. A gente, aliás, todas as leituras que a gente faz, ou que eu fiz com vocês aqui no YouTube, elas são passíveis de alguns acréscimos, né? Evidentemente, se você tiver uma ideia, olha, eu posso falar tal coisa sobre o poema tal, pergunte, tá? O que eu te respondo, se é possível, se tem sentido aquilo que você está pensando em relação ao texto. Nesse texto, a gente percebe que tem uma certa ambiguidade assim, do discurso, porque está entre a viabilidade e aliás, ao contrário, né? Entre a inviabilidade e a viabilidade de compor um poema. Tanto que ele diz logo no início que é impossível compor um poema, e no fim ele diz que ele compôs um poema. Né? Então, é possível ainda, embora ele coloque uma visão negativa, né? logo de princípio. Agora, o que é inviável também, mas que pode se tornar viável, é essa civilização. Repare que ele critica muito uma civilização muito industrial, muito tecnológica. Há um certo pessimismo diante de uma vida muito mecânica, né? De uma vida muito fria, né? Porque a máquina é fria, tá certo? Então, ele vê isso de uma maneira negativa. Se a gente fosse colocar naqueles campos temáticos do Drummond, esse aqui é o choque social, né? De uma certa forma, ele está falando da vida besta de novo, né? Eita, vida besta, meu Deus, né? Que a gente tem lá numa cidadezinha qualquer. Só que aqui não é uma cidadezinha qualquer, ele está falando sobre o mundo. Então, ele está denunciando um mundo catuco, né? Uma situação de mundo desagradável, né? Seja no aspecto emotivo, seja no aspecto cultural, em relação, evidentemente, aí ao século XX. Então, reparem que ele fala muito de máquina, ele fala sobre violência, ele fala sobre uma robotização que acaba imbecilizando esse mundo. É essa a crítica que a gente tem. Além de um clima opressivo, né? Por que um clima opressivo? Reparem que ele faz um vínculo, ele diz aqui, o último trovador morreu em 1914, né? Que está fazendo um vínculo com a Segunda Guerra, perdão, com a Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, ele está negando a possibilidade de existência de uma poesia a partir, né, do começo da Primeira Guerra Mundial. Deixa eu te mostrar uma coisa, ó, impossível, ele reforça, impossível. Essa repetição no início dos versos, você já sabe, que eu já falei em outro vídeo, a gente chama de anáfora, tá? Repetição da mesma expressão no início do verso, da oração, das estrofes, ele começa exatamente da mesma maneira, né? E ele fala, é impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Isso aqui está sendo irônico, né? Por um lado, eu tenho uma evolução tecnológica, okay? Mas, por outro lado, eu tenho um declínio, né? Porque ele está falando a respeito de um mundo pós-guerra. Então, o mundo pós-guerra, em termos de tecnologia, ele até cresceu, mas, em termos de convivência, de experiência humana, houve um declínio. Impossível escrever um poema, uma linha que seja, repare que eu tenho uma hipérbole invertida aqui, né? De verdadeira poesia.
Então, aqui está fazendo uma crítica ao quê? As outras poesias não são verdadeiras, são mecânicas também. Assim como vive um tempo de mecanicismo, o texto poético também se tornou mecânico. O último trovador, quando ele fala em trovador, a gente vai lembrar de uma coisa que é comum lá na Idade Média, né, que surgem os trovadores, as cantigas de amor, amigos, carne e mal dizer, mas isso se manteve. Nós temos trovadores até hoje, né, que são aqueles poetas que musicalizam os seus textos e saem por aí cantando. Mas para ele, o último trovador morreu em 1914. Tinha um nome que ninguém se lembra mais, né? Reparem que ele coloca certinha a referência ao verbo, né? De que ninguém se, tá? Lembrar-se de alguma coisa, tá? Então, a regência verbal está corretíssima. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Então, reparem, aqui ele traz para a gente a ideia de uma verdadeira poesia, que é uma poesia de tom solene, né, ou de tom elevado. Mas aqui embaixo ele fala exatamente que as necessidades do indivíduo são simples. Então, esse tom elevado que a poesia exige, na vida a gente não tem. Tá? Ele diz aqui, se quer fumar um charuto, aperte um botão. Então, aí ele começa aqui a mostrar o ritmo de vida mecânico, não é? E uma certa imagem exagerada até mesmo do progresso. Né? Fumar um charuto para apertar um botão, né? Isso é muita tecnologia. Paletosa botou-se por eletricidade. Né? O amor se faz pelo sem fio. É engraçado, né? Porque na época do Drummond, sequer imaginar se ia a internet. Né? Hoje em dia as pessoas conseguem fazer amor via internet, né? Quer dizer, sem um contato. Eu acho isso meio estranho, mas o pessoal consegue. Né? Mas o Drummond não imaginava que isso um dia pudesse acontecer. Ou aquele que está fazendo uma pré-monição daquilo que vai acontecer no futuro. Não precisa estômago para digestão. Né? Então, repare, a vida está mecanizada. Você não faz nada. Né? Você aperta um botão, fuma um charuto, o paletó se abotoa por eletricidade, né? O amor é sem fio, não precisa nem estômago para você fazer digestão. Você, na verdade, você quase não precisa comer. Né? Então, o que ele constata aqui para a gente é que há um descompasso entre o desenvolvimento tecnológico, né, e o aperfeiçoamento humano. Porque quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais o homem se robotiza e se torna menos desenvolvido, porque ele se torna mecânico. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Né? Então, o que significa? O que falta? A gente tem mecânica, a gente tem tecnologia, mas a gente não tem cultura. Mas você fala, ó, até lá estarei morto, né? A gente, é uma maneira muito simpática dele falar, olha, até lá eu não vou estar vivo para ver essa desgraça. Né? E realmente não está. Os homens não melhoram. Pois é. Olha só, o pessimismo do mundiano. Eles não melhoram. E matam-se como percevejos, como se não fosse nada. É uma desvalorização da vida. Você mata o outro como você mata o percevejo. Essa violência é algo que a gente, infelizmente, vê muito nos nossos tempos. Não é? A gente vê que as pessoas elas não se respeitam, as pessoas não se respeitam até a distância, né? Se a gente perceber pela internet, como a gente tem agressões via internet. Mas aqui é mais do que nos respeitar, é se matar, é destruir o outro. Né? Então, a vida humana não vale absolutamente nada. Há uma banalização da vida humana. Tá certo? Então, as pessoas se matam como se fosse o outro fosse um percevejo, quer dizer, não dá o devido valor à vida humana. Né? Os percevejos heróicos renascem. E, quer dizer, percevejos são aqueles homens que conseguem sobreviver, tudo bem, e renascem, mas renascem e continuam sendo percevejos, quer dizer, o homem não é nada. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. Engraçado. Aqui você tem um jogo de oposições, né? Inabitável com o habitado aqui. Mas é interessante, por que o mundo é inabitável? Porque é insuportável viver no mundo como ele está apresentando. Mas o que acontece? A gente tem cada vez mais pessoas, né, no universo. Então, cada vez nascem mais pessoas para viverem num mundo que não dá mais para ser habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Repare, aqui você tem o exagero, mas por que o dilúvio? Porque a desesperança é tamanha que se a humanidade resolvesse chorar, haveria realmente um dilúvio. Porque as desgraças são tantas que as lágrimas seriam imensas, incontidas, infinitas. E aí viria o segundo dilúvio. E aí ele fala, desconfio que escrevi um poema. Quer dizer, aqui ele nega a referência que ele lança para a gente logo no início, né, de que é impossível escrever um poema.
Tá? Eu acho esse um dos poemas mais importantes do Drummond, do livro Alguma Poesia. Dá uma lidinha nele de novo, tá bom? Espero ter te ajudado. A gente se encontra em breve. Curta o canal, por favor, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau, tchau.